Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 8. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Vamos relembrar que na última HQ vimos o Homem-Aranha e a Gata Negra serem surpreendidos por Hellgate, um guerreiro místico que irrompeu em Manhattan em busca do Príncipe Prometido. Após causar destruição e mortes, ele enfrentou Peter em uma batalha intensa. Mesmo com estratégias engenhosas, como congelá-lo com nitrogênio líquido, Hellgate ressurge ainda mais poderoso, declarando que a luta apenas começou, deixando claro que o verdadeiro confronto está longe do fim. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa HQ. Central Park, 6h19 da manhã, 33 minutos após a chegada de Hellgate. O Homem-Aranha arrebenta o vilão com os punhos, como se ele não passasse de uma marionete. A eletricidade mística crepita ao redor de sua armadura, enquanto a sua voz retumba como um trovão medieval. Peter fala que a sua noite foi perfeita, foi brutalmente interrompida por um guerreiro de outra era, faminto por combate, e que foi desafiado a mostrar seus limites. Com prazer, diz o Aranha. Peter contra-ataca com fúria controlada, deixando claro que ele não pediu por essa luta, mas agora, se ela começou, ele vai terminá-la. Cada soco explode contra a armadura de Hellgate como se colidisse com uma fornalha em erupção. Mesmo tentando não machucar, o Aranha descarrega sua força total, jogando o inimigo no lago em meio a vapor e estilhaços. Mas, mesmo caído, Hellgate não cede. De seu rosto rachado, ainda em brasa, surge um som sinistro, uma risada. A batalha está longe de terminar. Em um piscar de olhos, Hellgate agarra Peter pela cabeça, interrompendo qualquer tentativa de diálogo. A mão queima como carvão em brasa, mas o que realmente inquieta o Aranha é algo ainda mais profundo. Uma sensação estranha, uma coceira no fundo da mente, como se uma memória esquecida estivesse tentando emergir. Enquanto ambos são lançados aos céus, Peter percebe algo raro: medo. Isso é medo. Não apenas do poder de Hellgate, mas do que essa presença pode estar despertando dentro dele. Em meio ao caos presente, a narrativa nos transporta ao passado, para um momento calmo, quase inocente. Um jovem Peter Parker, curioso e sonhador, que pede ao tio Ben que o ensine karatê. Entre brincadeiras e lições honestas sobre luta e responsabilidade, Ben desmistifica mitos e o ensina mais do que golpes. Ensina empatia, consciência e coragem. Mesmo com luvas e sorrisos, essa memória carrega o peso de algo maior, um ensinamento que moldaria o herói que Peter viria a se tornar. Entre golpes e risadas, o treino vira lição de vida. Peter, teimoso e empolgado, tenta aplicar tudo que viu nos filmes, mas o tio Ben, com paciência e firmeza, mostra que lutar vai além de saber bater. Ele ensina que coragem também é saber recuar, que enfrentar um valentão nem sempre exige os punhos, e que a verdadeira força está em saber quando lutar e quando correr. Na simplicidade daquele lar, nas luvas pesadas e nas promessas feitas, nascia o senso de responsabilidade que moldaria um herói. Columbus Circle, 6h21 da manhã. A cidade desperta tranquila, até que o caos irrompe em meio aos pedestres e carrinhos de sorvete. O Homem-Aranha é arremessado com brutalidade, rolando no chão enquanto tenta alertar os civis. Com seu típico humor, ele ironiza a situação, mesmo coberto de hematomas. Mas Hellgate não liga para multidões, câmeras ou consequências. Com sua colossal marreta, ele surge como uma avalanche de destruição, esmagando tudo em seu caminho. E Peter mal consegue se levantar antes que o próximo golpe caia como um trovão. Em meio à fumaça e aos gritos, Peter recorre à única arma que ainda domina: a lógica. Calcula peso, altura e velocidade. A matemática é seu escudo contra o pânico. Mas nem todos podem correr. Enquanto o monumento despenca como uma guilhotina moderna, ele se joga para salvá-los, sustentando toneladas com puro desespero e fibra. Mesmo ferido, suplica a Hellgate que poupe os inocentes. A resposta? Um golpe brutal, direto nas costelas, que o dobra em dor. Talvez uma, talvez duas costelas quebradas.
e o terror volta a se sobrepor à razão. Mais um golpe. A dor agora é cortante. 3 costelas? Talvez mais. Peter sente o gosto metálico de sangue invadir a sua garganta e ele se pergunta se um de seus pulmões foi perfurado. No meio do caos, ele clama em silêncio para que ninguém mais se machuque. O peso da responsabilidade grita mais alto que a dor. A lembrança do tio Ben ecoa. Se o único machucado for o seu ego, apenas vá embora. Ele rasteja, destruído, mas aliviado ao ver que os civis estão em segurança. Porque agora, enfim, ele sabe, está realmente em apuros. Caído, ofegante, Peter assiste enquanto Hellgate se ergue em meio às chamas, como um tirano ancestral, desprezando a vida humana ao seu redor. Para ele, os inocentes são meros insignificantes, distrações sem valor. A chegada da polícia parece trazer esperança, mas o Homem-Aranha, mesmo ferido, implora para que não ataquem. Ele sabe que enfrentam algo muito além do compreensível, mas é tarde demais. Com um rugido flamejante, Hellgate libera uma onda de destruição, reduzindo os carros e oficiais a meras faíscas na terra, que ele chama de terra de fraqueza. Num último ato de resistência, Peter agarra a marreta de Hellgate e o acerta, sem remorso, apenas sobrevivência. Mas, como temia, o golpe quase não surte efeito. O guerreiro furioso contra-ataca com um impacto brutal que o lança pelos ares, como uma boneca de pano arremessada por uma tempestade. Mesmo girando em alta velocidade, ele se mantém consciente e, surpresa, o ombro deslocado volta ao lugar. Com humor ácido, Peter comenta, concerto improvisado, enquanto se arrasta na grama tentando localizar o seu algoz. Mas o perigo ainda ronda. Com o corpo em chamas e a fúria crescente, Hellgate marcha pelas ruas de Nova York como um presságio vivo do apocalipse. Peter, ferido e ofegante, lembra-se das palavras do tio Ben. Lições sobre medo, fuga e responsabilidade. O tempo desacelera enquanto ele decide: fugir ou lutar? Mas a resposta vem fácil. Ele se lança sobre Hellgate com tudo o que resta, porque mesmo sangrando e assustado, ele não pode deixar os inocentes sofrerem. Quando se ama alguém, proteger nunca é uma questão de escolha, é um instinto. E Peter Parker sempre escolhe proteger. Peter muda de estratégia, não apenas socos, mas palavras afiadas como lâminas. Ele provoca Hellgate, cutuca o seu orgulho, o chama de covarde e o guia para longe da multidão. Cada frase é uma armadilha emocional, um golpe no ego. Mesmo com dor latejando na perna, ele força um último salto, quebrando vitrines e desviando os inocentes. Seu plano? Atrair o monstro para dentro dos prédios fechados, longe das pessoas. Entre escombros e fumaça, o aranha encara a escuridão, pronto para enfrentar o inferno de frente com um último deboche na língua. Dentro da estrutura em ruínas, Peter orquestra seu plano com precisão desesperada. Derruba vigas, cria armadilhas, tudo para ganhar tempo. Ele precisa de espaço, precisa pensar. Mesmo cambaleando, não recua. Derruba concreto sobre Hellgate, com sarcasmo na voz e sangue na boca. Mas o inimigo levanta, ele sempre levanta. Peter se força a respirar, prender a perna ferida, reunir o que resta de si. E então, no meio da poeira, uma nova voz surge. Alguém ao seu lado, mesmo no pior momento. Não se preocupe, Homem-Aranha, a luta ainda não acabou. Das sombras surge uma figura inesperada, a Capitã Kintsugi, vestida em uma armadura como porcelana quebrada e restaurada. Estou aqui para ajudar, diz ela com firmeza, enquanto Peter, soterrado, mal consegue conter o alívio cômico. Mas Hellgate não dá trégua. Observa, analisa e retoma seu discurso sobre força, sacrifício e escolhas. Para ele, proteger os fracos é um sinal de fraqueza. Para Peter, é o que define um herói. E no momento em que Kintsugi estende a mão, Hellgate ruge a verdade que mais teme, que no fundo, todos eles não têm escolha. Com o corpo em frangalhos e a dor pulsando em cada osso, Peter ainda insiste. Corre, isso não é sua luta.
mas a Capitã Kintsugi quer ficar, quer ajudar. Hellgate avança com sua presença opressora. Peter, cambaleante, encara o desafio e derruba uma viga colossal, tentando ganhar apenas um segundo. Um segundo para proteger. Um segundo para vencer. Tudo escurece, mas ele sabe que valeu a pena. Porque mesmo por um instante ele cumpriu a sua promessa e grita uma última súplica: corre, por Deus, corre! 6h29 da manhã, em seu modesto apartamento, Mary Jane Watson encara o amanhecer como faz todos os dias. Mas hoje há um peso no ar. Sua vida mudou e nas entrelinhas da rotina, pensamentos turbulentos a levam até Peter. Uma mistura de saudade, preocupação e um amor que nunca some completamente. A vida segue em tons mundanos, cereal ruim, discussões matinais e pequenas batalhas cotidianas. Mas algo maior está prestes a colidir com todos eles, e ninguém ainda sabe o quanto isso vai mudar. Enquanto uma discussão familiar explode entre cereal, sarcasmo e frustrações reprimidas, o caos da mesa de café da manhã é interrompido por algo muito maior. Dylan rebate, revolta-se e a tensão se acende. Mas tudo congela quando Mary Jane entra na sala com um celular nas mãos, olhos arregalados. Na tela, uma manchete urgente: Terror em Midtown. Imagens do Homem-Aranha em confronto com uma ameaça desconhecida preenchem o visor. O silêncio toma conta do ambiente. O mundo lá fora está desabando. E todos sabem exatamente quem está no meio disso. Soterrados por destroços, Peter tenta manter o humor como escudo, mesmo com o corpo gritando por alívio, entre tosses e piadas sobre o nome da Capitã Kintsugi. Ele encara a dura realidade, está sozinho de novo. Os passos de Hellgate ecoam como sinos de condenação, pesados, certos e implacáveis. A sombra do inimigo se aproxima e, mesmo ferido, o Aranha força um desafio. Segura o prédio para eu te dar uma surra? Confuso e exausto, Peter tenta apelar à razão. Oferece tudo o que Hellgate quiser, contanto que ele pare de ferir os outros. Mas para o guerreiro, isso é fraqueza. Peter não é o mestre que ele esperava. Ele o chamou de covarde e agora pagará com a vida. No entanto, antes do golpe final, uma nova presença intervém. Uma voz enigmática ecoa entre os escombros, poderosa e profética. E então Hellgate hesita. Peter encara o vazio e uma figura surge das sombras. O destino dele acaba de mudar. 6h32 da manhã, exatamente 46 minutos após o primeiro contato. E o impensável aconteceu. Com o corpo destruído e o espírito ainda resistente, Peter mal consegue se manter de pé, enquanto Hellgate o ergue pela máscara. Um brilho estranho surge no punho do guerreiro, algo novo, mais forte. A razão? Desconhecida. Talvez fúria, talvez revelação, talvez profecia. O golpe final explode com a força de um trovão, e com um último barulho, o Homem-Aranha cai. Hellgate vence, e o destino de tudo o que vem a seguir permanece pendente. Essa foi uma pincelada da história HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 8. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!